hoje conversarmos um pouquinho sobre essas questões essenciais, faz necessário saber a importância do catecismo. Afinal de contas, nós falamos sobre a revelação. E onde está essa revelação? Onde podemos achar uma fonte segura para entender a presença de Deus no meio de nós, hoje e na história? É para isso que serve um catecismo. Os primeiros catecismos foram desenvolvidos na época apostólica. A Didaquê foi o primeiro catecismo, que falava uma pequena exposição da fé, mas também das atribuições litúrgicas e o desenvolvimento litúrgico. E na história tivemos diversos outros catecismos, o Catecismo de Trento, o Catecismo Romano, que foi bastante importante. Também o Catecismo de São Pio X, inclusive recomendo a utilização dele ainda hoje, pois é bem sucinto, bem didático. E assim nasce o catecismo, que foi um grande esforço, liderados pelo então cardeal Joseph Ratzinger, que São João Paulo II deu um encargo a ele de liderar a confecção desse catecismo, e mais outros 12 cardeais e diversos bispos do mundo inteiro. Foi um trabalho exaustivo durante 6 anos para que pudéssemos chegar ao nosso amarelinho, que fala com tanto carinho. Mas, de fato, para que serve o catecismo? O próprio catecismo responde para que ele serve. Então, se nós formos observar, o catecismo busca apresentar com fidelidade, de maneira orgânica, o ensinamento das Sagradas Escrituras, da tradição e do magistério. Ele se compõe, é uma grande herança dos padres e pais da Igreja, dos santos e santas da Igreja, para que possamos assim conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a nossa fé. O catecismo é uma resposta para aquela pergunta, aquele pedido que São Pedro nos faz: dê sempre a razão da sua esperança. Basicamente, gente, não é para fazer isso, tá? Não é só falar aqui a razão da nossa esperança, mas isso fundamenta. Isso aqui é um caminho na qual nós podemos mostrar isso. E o texto é muito interessante porque ele traz esse compêndio de fato, esse resumo da nossa fé de maneira segura. E é legal falar das Sagradas Escrituras, pois além de se fundamentar nelas, ele as explica. Assim como Cristo lia as Escrituras e as explicava, hoje ele deixa esse encargo para nós católicos, para os bispos por meio do magistério. E esse magistério também é revelado no catecismo. Mas isso ocorreu de maneira gradativa, por meio dos padres, dos pais, dos santos, dos papas. Esse ensinamento se dá pela tradição viva da Igreja. E o catecismo ele é desenvolvido de uma maneira didática, de forma que ele é dividido em 4 partes. Essas discussões que nós tivemos nos vídeos anteriores, que fala do nosso fundamento, a nossa essência, mas que adentra também na primeira parte, que é o credo, a nossa fé, quais são os dogmas de fé, qual o nosso fundamento de fé. Posteriormente, no segundo bloco, ele vai tratar dos sacramentos, como que Deus continua perpetuando as suas graças, da sua redenção e da sua presença no meio de nós. Posteriormente, ele nos fala da moral, como o ser humano vivendo em sociedade, vivendo nesse mundo, age, deve agir, orienta o seu agir. E por fim, não menos importante, talvez o mais importante, como o ser humano deve rezar, como orar, como ter esse contato ordinário com Deus. Ordinário que eu digo assim, que pode ocorrer a qualquer momento. Essa é a estrutura do nosso catecismo. Veja que ela é bem didática e objetiva para nos auxiliar. Quando a gente vai ler o catecismo, ele não é um livro comum, ele tem várias citações. Então é preciso estar atentos às citações dos documentos, também a vida dos santos. E já deixar aqui um adendo para vocês,
que o Catecismo ele é um livro complexo, a princípio dirigido aos bispos e aos padres. Isso não impede que nós possamos ler, mas vamos ter certas dificuldades em algumas partes. Dessa forma, a Igreja, percebendo que os leigos precisavam ainda de um subsídio mais palpável, desenvolveu variações desse catecismo. Temos o compêndio do catecismo, nós temos o conhecido YouCat, que é o catecismo para jovens, que vem em formatos de perguntas e respostas, de maneira mais objetiva e simples, assim, de forma que qualquer pessoa consegue entender. Então, devemos responder um apelo do Papa. O Papa Bento XVI nos pedia: leiam o catecismo, devorem o catecismo, porque ele é o fundamento da nossa fé. Um católico que dedica seu tempo ao estudo do catecismo não é levado pela maré do mundo, do diabo ou das nossas paixões. Vamos adentrar nesse ano tão especial de aniversário da promulgação do catecismo, nos dedicando a conhecer mais e amar mais a nossa igreja.